Alto é um perdedor fraco, feio e nojento que está prestes a ser reprovado, apesar de ser um nerd de classe mundial. Para evitar isso, ele acidentalmente invoca uma deusa demônio que o abençoa com o código da trapaça para se tornar o mago mais forte da história. A única condição é que ele precisa aplaudi-la todos os dias para pagar por esse poder. Mas antes disso, sendo a personificação da desgraça e do fracasso, Alto é espancado por seu professor, por ser um peso morto inútil que não consegue nem invocar um familiar para salvar sua vida, apesar de conhecer todos os livros do curso palavra por palavra. A velha bruxa ainda o avisa que ele se tornará um estudante eternamente reprovado se não formar um contrato até o final do dia. E Alto percebe que seu único recurso de venda, que é ter o nome de um carro de terceira série, não o ajudará a se manter relevante. Assim que ele está se recuperando desse choque de realidade, Lilia, a número 1 dos fãs em seu clube de um homem só, corre até ele e pergunta se pode ser útil de alguma forma. Alto diz a ela que não pode, não com seu infame cabelo rosa de inutilidade, e decide tentar mais uma vez e ver se os senhores da armadura de enredo o ajudarão desta vez. Enquanto ele se dirige à biblioteca para chorar em segredo, seu desejo é atendido na forma de Bukkun, que cai em sua cabeça burra. Esse perdedor rapidamente leva esse presente de caridade de volta para seu dormitório chique e percebe que é um livro sobre invocação. Mais tarde, enquanto ele copia seu círculo mágico no chão e começa a recitar um feitiço voodoo sem sentido, sua sorte literalmente começa a brilhar e uma demoníaca mulher com chifres, quero dizer, uma dama demônio, aparece diante dele com seus atributos à mostra. Ela lhe faz a pergunta importante se ele é quem a invocou aqui, mas esse homem de cultura está tão atordoado com o tamanho de seus enormes canhões que não consegue dizer nada. A rainha do fanservice nota isso e sorri antes de pular em cima dele e se perguntar para que ele a chamou aqui, enquanto oferece seus serviços de acompanhante de primeira linha, enquanto Alto pede que ela seja seu familiar em vez disso, após o que um estranho brilho de luz solar acaba dando a ambos tatuagens combinando que significam seu contrato de mestre familiar. Uma vez que o acordo é selado, a Dama Demônio diz a Alto que ele agora é oficialmente seu Sugar Baby e o beija, sugando toda a sua energia mágica. Enquanto seu fraco corpo, Virgem desmaia com seus feromônios, a Demônio se apresenta como Vermelho e desliza sua mão por seus expostos músculos abdominais até seu quadril. No entanto, antes que esta história chegue ao seu clímax, o covarde a empurra para longe e diz que ela deve se vestir. Vermelho se pergunta por que esse idiota preferiria ela vestida, mas coloca um top que é 2 tamanhos menores para caber em seus ativos suculentos, uma visão que o lado pervertido de Alto imediatamente aprova. Mais tarde, enquanto Vermelho aprende como e por que foi chamada aqui após 1000 tentativas de invocação fracassadas do Senhor. Fracasso, ela sorri e explica que é porque o Mana de Alto é poderoso demais para meros fracos formarem um vínculo com ele, que ninguém se atreveu a se tornar seu familiar. No entanto, no caso dela, como ela gosta de coisas grandes e potentes, ela apareceu para fazer coisas inexplicáveis com ele. É quando Alto se lembra de uma de suas aulas que demônios são de fato monstros, então ele pergunta a Vermelho por que ela concordou em ter aquela tatuagem feia com ele. Ela admite que queria acabar com ele no momento em que viu seu rosto fraco e nojento, mas decidiu deixá-lo viver, já que ele é quem a libertou do livro em que estava presa. Isso faz se perguntar por que ela estava presa lá em primeiro lugar, e ela explica que é porque dormiu com muitos idiotas fracos como ele no passado. Não que ele acredite nela. No dia seguinte, Alto leva sua Demônio para a aula da velha bruxa, mas ele imediatamente se recusa a acreditar que um fraco como ele conseguiu conquistar uma garota tão bonita. Vermelho intervém e diz ao perdedor para se conter, já que Alto tem mais charme do que seus velhos e fedidos ossos jamais poderiam, antes de lhe mostrar seu T. Desculpe, quis dizer tatuagem. Embora esse rei de todos os creeps esteja mais interessado em seus atributos do que em seu argumento, ele deixa Alto passar em seu exame de invocação. No entanto, antes que os dois possam celebrar esse feito histórico, o velho pergunta a Vermelho se ela está satisfeita com Alto, apenas para descobrir que sim. Lilia, por outro lado, se enfurece com a origem dessa síndrome de segunda protagonista e fica irritada quando ela e Alto se empacotam em alguma hardcorepédia. Até a velha bruxa fica apenas com ciúmes e diz para eles arrumarem um quarto, só para Vermelho lembrá-lo de que não é culpa deles que ele não tenha transado em 100 anos e que se todos os outros familiares podem sentar em cima de seus mestres, ela também deveria. O velho não consegue argumentar contra isso e foca-se ao trazer o covarde de volta na aula. Enquanto isso, Lilia não consegue se conter quando Vermelho implora Alto por seu material grosso e potente e explode contra ela, apenas para fazer uma piada de si mesma. Essa palhaça ainda não aprende sua lição e arrasta sua existência de perdedora diante de Alto e Vermelho novamente.
Após outra tentativa fracassada de interrogar quem realmente é a Dama Demônio, ela puxa sua gravata escolar e desafia Alto para um duelo. Acontece que, nesta escola da Idade da Pedra, quem ganha o duelo pode pedir ao perdedor para conceder um de seus desejos, que neste caso seria para Alto terminar com sua namorada Demônio. Embora ele comece a hesitar, sendo o perdedor de classe mundial que é, Vermeil diz a ele para usar o movimento idiota de Lilia contra ela. Ao saber que terá que fazer algo por Alto se perder, Lilia começa a imaginar algum cenário R18 em sua cabeça e concorda com isso. Mais tarde, enquanto seu duelo começa a ser transmitido ao vivo pelo campus, a palhaça Rosa invoca seu igualmente feio familiar e começa uma sessão de tagarelice sobre como essa alienígena ventosa é forte e poderosa. Com isso, ela invoca um enorme furacão e o lança em direção a Alto, que imediatamente começa a entrar em pânico. No entanto, Vermelho intervém e diz a ele para ter coragem antes de enfrentar o ataque de frente, quase como se não fosse nada. Enquanto a Dama Demônio mostra suas verdadeiras cores sádicas, Lilia percebe que se meteu em encrenca. Vermeil traz todas as suas fantasias adultas à vida na televisão nacional, enquanto Lilia faz barulhos suspeitos e finalmente desiste quando não consegue mais aguentar. Ao perder esta rodada, a Demônio Badi lembra de que agora ela terá que ouvir as ordens de Alto. A parte masoquista, por outro lado, se sente totalmente feliz com isso até que o bom garoto pede que ela se torne amiga da Dama Demônio, uma oferta que ela não pode recusar depois de ter gostado tanto de ser punida por ela. Naquela noite, a vitoriosa Badi pede a Alto para recompensá-la com seu suculento mana por ter vencido seu primeiro duelo, e ele logo se vê preso entre seus melões celestiais. Enquanto ela se encanta com sua aura de perdedor, Alto pergunta por que ela precisa de seu mana em primeiro lugar. Mesmo que ela deva ser alguma badass rainha demônio, Vermelho explica como estar trancada em um livro drenou toda sua energia, que ela precisa recuperar, e oferece usar sua berinjela para sugá-la dele se beijar for muito difícil para seus lábios virgens. Como era de se esperar, Alto imediatamente a rejeita enquanto fica vermelho de vergonha. No dia seguinte, esse casal poderoso vai para a escola com todos os olhos voltados para eles, ou melhor, os canhões de atributos de Vermelho. Assim que Alto pede que ela não faça nada extraordinário, embora um familiar dragão de alto nível corra em direção a eles, apenas para ser enviado para longe pelo toque de Vermelho. Enquanto ele mais tarde a repreende por tudo isso, os Crips olham para seus melões mais uma vez, para desgosto de Alto. Os insetos não os deixam em paz mesmo depois disso, e é a parte que busca atenção. Lilia corre até eles e fala mal de Vermelho por despertar tanta curiosidade. Depois de ignorar sua boca grande, Alto assiste algumas aulas nos braços de Vermelho. E mais tarde, enquanto as duas garotas começam a Terceira Guerra Mundial sobre quem merece sentar no colo de Alto durante as aulas, um conquistador chamado Rex aparece e se apresenta como o infame Dragon Rider, de quem ninguém ouviu falar. Seu fraco Black fala sobre como a dama com um enorme quadril fez seu dragão bebê voar. E Vermelho se pergunta se esses palhaços pertencem a alguma boy band fracassada que vai de porta em porta vender suas histórias de vida. É quando Rex intervém e diz a Vermelho para parar de agir durona, apenas para se transformar na obra de arte de Michelangelo pela magia de cristal de Alpo. Assim que Vermelho se encanta com seu show de mágica de alto nível, Rex se liberta do castelo de cristal usando seu colar chique. Ele então invoca uma versão mais feia do Barney sob efeito de drogas, e até solta fogo e diz a Alto que agora é a única chance que ele dará à sua garota para mostrar o quanto ela está arrependida. Ele continua mencionando o quão grossa e quente ela é, que é exatamente seu tipo, e diz que aceitaria de bom grado uma sessão de aplausos com ela em troca de um pedido de desculpas. É quando Alto intervém e recusa, apenas para o louco liberar seu dragão feio contra ele. Assim que o perdedor pensa que vai se transformar em carne moída, Vermelho o abraça por trás e invoca um círculo mágico com a energia que ela anteriormente sugou dele. Com esse aumento de poder, Alto cria uma estátua de cristal ainda mais poderosa que devora o feio Barney. Mais tarde, enquanto Rex é promovido ao status de ultra perdedor, ele se desculpa por ter escolhido brigar com a gangue errada e Lilia o chama de idiota por tentar sua sorte contra o protagonista. Mais tarde, quando Alto e Vermelho voltam para casa, ela pergunta quais são seus planos para o futuro, e ele revela que quer se tornar o maior mago de todos os tempos. Assim que Vermelho se diverte com isso, ele explica como todos os feiticeiros do reino são divididos em aprendizes desprezíveis. Quadrados de bronze, quadrados de prata e, por último, quadrados de ouro com base em sua porcentagem de fracasso. A rainha do enredo se pergunta se ele quer se tornar um quadrado de ouro, mas esse idiota convencido revela que planeja superá-los e se tornar um quadrado de platina para poder conquistar ainda mais dinheiro e garotas do que os de ouro. Sua arrogância conquista,
e ela o recompensa deixando seu rosto feio sentir seus melões antes de prometer ajudá-lo a alcançar seu objetivo. Assim que ele questiona como, Vermel começa a retomar suas funções de acompanhante, explicando que precisa reabastecer todo o seu mana para que ele possa um dia estar no Hall da Fama, fazendo o sortudo gritar de surpresa. Na manhã seguinte, depois que Lilia espanca uma Vermelho muito feliz em uma tentativa mal sucedida de arruinar seu dia, outro perdedor aparece que parece estar sob efeito de algo suspeito e pratica dança de balé com Alto enquanto elogia por ter espancado aquele entusiasta de dinossauros antes. Alto explica mais tarde que esse cara feio é um herdeiro rico chamado Marx, que apesar de seu status de nepo, é um total fraco. Nesse momento, a velha bruxa de antes aparece e arrasta os três até o diretor, incluindo a empregada de Marx. O diretor, que parece uma cópia de Dumbledore com deficiência de sono, revela que os enviará em uma missão de teste, após a qual ele selecionará um deles para se tornar o próximo representante da turma. A missão começa em uma floresta sombria onde Marx aparece sem ser convidado, perguntando por que alguém tão incrível quanto ele não foi convidado quando até sua querida empregada Cheryl foi. Essa RM. Cópia Barato lembra que é porque ele está reprovando em todas as suas aulas, apenas para Marx sair por conta própria e invocar seu besouro feioso, alegando que será imparável com ela ao seu lado. No entanto, sua euforia de adrenalina morre prematuramente quando ele cai numa planta carnívora amplificada por esteroides, que começa a comê-lo enquanto ele faz ruídos suspeitos como se estivesse transando pela primeira vez. Cheryl revira os olhos para ele enquanto tenta libertá-lo e desiste. Com Lilia e Alto sendo os únicos restantes, eles se dirigem ao penhasco onde a flor que eles deveriam roubar é guardada pelo infame cão de 3 cabeças, quase como se uma pedra filosofal estivesse ali por perto. Nesse momento, Lilia tira seu trunfo, a poção de invisibilidade que ela criou para espreitar Alto em seu quarto, e decide usá-la ali. Ele a lembra que esses cães sentirão o cheiro da sua besteira de longe graças ao seu perfume barato de loja de $1, mas ela aponta que os cães estão com gripe e diz que explicará assim que beber a poção. Tudo, exceto suas roupas, desaparece imediatamente após o que ela começa a se despir, algo em que ela é suspeitosamente boa graças ao seu provável trabalho extra. Assim que suas calcinhas voam, ela segue para o campo de batalha, apenas para sentir-se imediatamente envergonhada por ser vista por Alto e sua nova garota muito mais gostosa. Por outro lado, Vermel lembra Alto que ele ainda precisa vencer a corrida. Em vez de esperar para ver os pêssegos nus de Lilia, seu grande cérebro se pergunta como ele pode fazer isso e pede a Vermelho para emprestar-lhe o poder que ela havia dado antes. Ao ouvir isso, ela imediatamente o empurra para o chão e lhe mostra um vislumbre do paraíso antes de lembrá-lo como funciona o sistema de poder de alto nível deles. Enquanto ela o beija, Lilia acaba perto da única cabeça de cachorro que não está doente e, como esperado, ele fareja a besteira dela. Assim que os três a atacam com seu grande combo de rosnados, Alto os transforma em fogos de artifício com seu mais novo Aspool, apenas para os grandões sobreviverem. Enquanto eles o atacam com força total, ele diz à idiota da Lilia para parar de perder tempo e pegar a flor. Enquanto a vadia estúpida corre morro acima, Alto invoca um círculo mágico e cobre os cães com seu confete de cristal. Isso nem os arranha, então Vermelho assume a surra e invoca uma caveira de cabra que dispara um raio laser nos chamados vilões. Com eles fora de combate, Lilia pega a flor e, sendo a garota pique-me que ela é, a leva para Alto na esperança de fazê-lo aplaudi-la. No entanto, sua poção de invisibilidade de repente acaba e enquanto ela tenta cobrir seus canhões, a flor voa para longe. Cheryl a descobre na floresta e mais tarde se torna a representante de turma. Enquanto isso, Lilia jura que fará Alto dormir com ela na próxima vez, enquanto Vermelho sorri ao vê-lo se divertindo. No dia seguinte, enquanto Vermelho saboreia um crepe e descobre que gosta de doces, Alto faz bico e deseja que ela estivesse comendo ele em vez disso. Quando ela menciona que nunca comeu doces em sua época, ele percebe que sabe muito pouco sobre o passado dela. No entanto, quando ele tenta bancar um namorado intrometido, um show de poder de dragão liderado por uma aspirante a tomboy chamada Chris rouba sua atenção. Mais tarde, Vermelho oferece compartilhar seu crepe com ele e o Pansy fica todo agitado por compartilhar com um beijo indireto com a mulher com quem ele tem estado transando. Mais tarde, enquanto sua gangue de perdedores perde tempo na aula de educação física, Marx decide fangirl por Chris, a líder dos Dragon Riders e sua autoproclamada ídola MILF. Ele simpa por ela ser a presidente executiva do conselho estudantil e também uma dos 7 quadrados de ouro da escola, o que faz os olhos de Alto saltarem de admiração enquanto ele também se junta ao clube de simpes dela. Lilia explica como 5 desses quadrados de ouro fazem parte do conselho estudantil e Alto deseja poder se tornar um deles em breve. Vermelho tenta confortar sua existência fraca com seu calor e seios fartos, apenas para o ciúme de Lilia afastá-la e repreendê-la sobre ética pública.
quase como se ela não estivesse na floresta, mas nua alguns dias atrás. Mais tarde, enquanto ela se preocupa com os atributos muito mais quentes e os motivos suspeitos de Vermelho, ela percebe como a Cheryl, de aparência inocente, está usando algumas lingeries bad hardcore, mas ignora e volta a focar na pobre dama demônio e suas más intenções. No entanto, quando Cheryl menciona que é provavelmente porque ela ama Alto, o cérebro de Lilia para de funcionar, apenas para entrar em modo de pânico novamente quando a cópia barata de RM menciona que Alto já deve ter sido roubado. Enquanto isso, Vermelho invade o vestiário masculino e admira os músculos inexistentes de Alto, apenas para ser espancada mais tarde por uma Lilia ciumenta que a proíbe de espiar Alto novamente, enquanto admite que venderia sua alma ao Satanás para ter um vislumbre de seus hotcakes, traumatizando o pobre garoto. Enquanto eles mais tarde fazem sua caminhada de perdedores pelo corredor, o Clube Kardashian da escola se aproxima deles com arrogância, e enquanto Alto simpa pelos seus trajes legais de Halloween, Chris encara Vermelho, perguntando-se como alguém mais gostosa que ela entrou na escola deles. Mais tarde, enquanto Alto continua seu simping pelo conselho estudantil mesmo enquanto toma banho, Vermelho entra na água e o empurra contra a parede, dizendo-lhe como ela o fará esquecer de todos eles e o levará às alturas da grandeza. Enquanto isso, ele cora com a forma como suas almofadas macias estão pressionando-o. Enquanto isso, Rex ganha um chute voador de Chris como presente de retorno por ter levado uma surra de algum fracote desconhecido. Apesar de seu ajudante tentar ao máximo explicar como esse fracote desconhecido tinha uma abadia como familiar e não era nem metade tão tranquilo quanto ela pensa, Chris não acredita e chuta a cabeça do ex-rei do Riz e mais tarde pede para ele lamber a mancha de sangue de sua bota de brechó, apenas para ele sair da pequena gangue criminosa aspirante dela. Isso não agrada a vadia sádica, e ela o chuta mais uma vez enquanto fantasia em dar uma surra daquelas em Alto em breve. No dia seguinte, esse fracote acaba numa cama de hospital onde Alto e companhia aparecem para esfregar sal nas feridas dele, apenas para o Rizzler agir como durão e culpar uma briga de amantes por isso. Seu subordinado reclama que é obra da beat principal das regras da escola e, seguindo as regras shonen, Alto decide dar uma sessão nela. Isso leva a um pódio elegante, onde Chris se exibe em toda a sua glória de segunda mão, alegando que vai colocar juízo na cabeça arrogante dele agora que ele a está desafiando para um duelo. Com isso, ela invoca seu brinquedo chique, um dragão metálico, em resposta ao qual Alto agarra Vermelho e os dois assam a bunda solteira dela com um beijo sincero. Ele então cria alguns de seus cristais inúteis, que Chris aniquila com seus fingerguns. Vermelho protege dela enquanto ela espanca Chris por ser uma vadia burra e vingativa, mas ela afirma que isso não é vingança, apenas uma punição de terceira série, e dispara suas bolas de fogo no pobre rapaz novamente, apenas para sua Sugar Mommy protegê-lo mais uma vez. Enquanto Chris se assusta com a forma como uma garota de fanservice mal vestida aguentou seus ataques poderosos, Alto decide finalmente bancar o herói e ele cobre a boca grande de Chris com um monte de cristais maiores e melhores, aos quais ela sobrevive escondendo-se atrás de seu grande e mau dragão. Assim que ela está voando acima deles, ela os cobre com suas bolas de fogo e concede a Alto uma última chance de se ajoelhar e implorar por perdão. Alto, por outro lado, segue as regras e saca seu toque no jutsu. Perguntando por que ela despreza as outras pessoas tão facilmente, ela explica que é porque ela voa nas costas de um dragão que tudo que existe, mas abaixo dela são insetos ou ratos, a típica besteira capitalista de uma garota rica. Ela continua a chover sobre eles enquanto tagarela sobre como ela é legal e gostosa. Vermelho, por outro lado, afirma que a fará calar a boca de uma vez por todas, e empresta a Alto todo o seu chakra para ajudá-lo a empurrar uma vara de cristal mais dura e longa na garota arrogante, fazendo-a questionar como esses dois ainda têm tanta energia. Enquanto ela os responde com um raio laser próprio e um sorriso psicótico. O confronto vira fumaça, que Vermelho e Alto usam a seu favor para lançar um ataque surpresa nela, enquanto ela ainda se recupera do choque de vê-lo subitamente no ar. Alto usa seu cristal final e uma sacola cheia de Riz para nocauteá-la, um feito histórico que todos na escola celebram mais tarde. Enquanto Alto consegue se tornar uma celebridade local de baixo nível, Cheryl impede uma Lilia muito irritada de cometer 100 violações de direitos humanos. Nesse momento, a Dilf se aproxima de Alto e diz para ele escolher suas batalhas com sabedoria no futuro. Esse cara altivo é o professor Obsidian da escola, um imã de garotas ambulante que mais tarde acaricia a cabeça de Alto para desejar-lhe sorte. Enquanto ele sai com todas aquelas garotas pegajosas, Alto pergunta a Lilia se ele também é o tipo dela, apenas para mal sobreviver à próxima tentativa dela de cometer violações de direitos humanos. Enquanto Chris é rebaixada ao nível de zeladora da escola, Rex, o Rizzler, se aproxima dela e se pergunta por que ela está fazendo essas tarefas humildes.
Ela se desculpa por ter sido uma vadia, o que só o excita, e ele pega a vassoura dela, mencionando como eles podem finalmente transar agora que estão no nível mais baixo da cadeia capitalista. Aquela noite, Vermeil também se esgueira até Alto em sua cama e rouba um beijo, apenas para ele repreendê-la sobre moral e privacidade. Mais tarde, a Dama Demônio insiste que isso só se aplica a demônios humanos, e exige que ele a pague por ajudá-lo a derrotar Chris, apenas para ele usar sua última cartada contra ela. Ele insiste que só se deve beijar alguém que se ama, apenas para Vermeil afirmar que já o ama demais e ele não consegue contê-la. Quando ela pula nele novamente para uma sessão de treino classificada como R no dia seguinte na escola, ele não consegue deixar de recordar a confissão de amor dela, o que o torna praticamente não funcional. Para se consertar, ele se aproxima do Guru do Amor, Senhor, Obsidian, perguntando se um demônio pode se apaixonar por um humano. Ele imediatamente pergunta qual romance sombrio do Wattpad ele está apaixonado no momento, e embora Alto negue ter tais fetiches, Obsidian lhe diz que o único caso em que isso é possível é quando uma súcubo deseja a magia de um mago, acertando em cheio. Naquela noite, Vermelho percebe que ele está agindo de forma estranha, e pergunta se é aquela época do mês para ele, ou se ele está apenas tentando chamar sua atenção. Ele de repente explode e pergunta se ela está apenas com ele porque está atrás de sua mana. Ao ouvir isso, a Gata Quente sorri e o abraça, dando-lhe um gosto de suas tramas quentes, e explica que ela drena sua mana apenas porque precisa dela para sobreviver. Quando ele ainda faz bico como a rainha do drama, ela o beija sem drenar sua mana, deixando-o atordoado, e menciona que, como só se deve beijar por amor, ele também deveria tentar com ela. No entanto, o covarde desiste dessa oportunidade única na vida de dar uma batida em algumas bochechas demoníacas e recusa. Por que você é gay? Quem disse que sou gay? Você é gay. Enquanto isso, uma garota feia, mas inocente, entra no escritório de Obsidian, e ele pede que ela faça algo muito importante para ele, algo que só ela pode fazer. Depois de ouvir isso, ela se joga em seus braços com uma declaração de amor clichê. Surpreendentemente, esse creep usa seu cartão de rosto a seu favor e a abraça, afirmando que a ama de volta, apenas para mostrar suas presas e injetá-la com alguma droga sus. Mais tarde naquela noite, ela é descoberta em coma e congelada em seu quarto, um boato que imediatamente chega ao vice-presidente do conselho estudantil, Ryuga, que calcula que ela é a terceira vítima de uma conspiração em andamento na escola. A membro do comitê, Jessica, que dirige o fã-clube da presidente como um hobby, menciona o quão difícil foi recuperá-la do quarto coberto de gelo, e o grande cérebro de Ryuga deduz que uma maga de prata como a vítima não teria possuído magia suficiente para fazer isso sozinha. Ele acredita que há um mestre clichê por trás de toda essa situação e quer deixar isso de lado por enquanto. No entanto, Jessica menciona o quão chateada está a querida presidente por causa disso, e o ameaça a resolver esse mistério de crime em primeiro lugar. À noite, Aldo está trabalhando em seu próximo projeto de classe, que exige que ele escreva um relatório sobre seu familiar, para o qual ele mede a altura imponente de Vermeil, enquanto lamenta a falta de centímetros em sua existência miserável. Embora a garota demônio insista que ele tem centímetros suficientes onde realmente importam, ele ainda reflete sobre sua falta de sorte no departamento de RIS. Assim que ele se vira de sua sessão de alto ódio, ele encontra Vermeil se despindo novamente e ela explica que está fazendo isso para que ele possa medir seus tamanhos perfeitamente. Assim que ela abençoa suas mãos com o toque de seus melões macios. Acontece que Lilia, junto com seu familiar e Cheryl, está fazendo James Bond contra Vermeil para que ela não possa explorar seu querido Alto. No entanto, quando ela ouve sobre o festival de intimidade entre mestres e familiares em andamento, ela se transforma em Super Saiyan e puxa sua poção de invisibilidade e a chave reserva do quarto de Alto para pegá-los em flagrante. Assim que Cheryl se pergunta por que ela ainda não está em alguma cela de prisão de perseguidora em série, ela também tira suas roupas e sai. Por outro lado, Alto fica sem centímetros quando tenta medir o tamanho dos canhões de Vermeil e rapidamente lhe diz para se vestir quando seu coração covarde não consegue lidar com a aura de garota quente de primeiro nível dela. Assim que a perseguidora Lilia chega ao quarto de Alto, ele pede a Vermeil para se livrar de suas chifres para que ele possa medir a circunferência de sua cabeça, mantendo sua identidade em segredo. Enquanto a fã louca está em frente à mini biblioteca de Alto, ele pressiona seus pontos de trama enquanto alcança um livro logo atrás dela, essencialmente enviando-a ao paraíso. Enquanto ela se recupera da onda de prazer, Alto escreve doces na seção dos gostos de Vermeil e sai para fazer compras. Divertida com a pergunta complicada, a Dama Demônio adiciona o nome de Alto logo ao lado antes de segui-lo. Enquanto isso, um Rex louco movido por genjutsu chuta o arrogante traseiro de Chris e massacra seu precioso dragão super poderoso. À medida que sua trágica história de fundo se desenrola,
revela-se que Barney, o dragão feio, na verdade nasceu de um enorme ovo que a mamãe Rex incubou em sua jornada de maternidade. Ele inesperadamente ganhou a atenção da Nepo Baby Chris e os dois se tornaram amigos. Enquanto isso, em sua compra de orçamento apertado, enquanto Alto procura por repolhos baratos em promoção, Vermel observa os doces caros em uma padaria, que Alto percebe que seu traseiro quebrado não pode pagar no momento. No entanto, quando ele a rejeita, ela se encolhe em uma bola de pena e faz uma birra infantil, forçando-o a concordar com seu capricho infundado. Assim que ele faz isso, ela o abençoa com o gosto de seus melões, seguido por um beijo saboroso. Enquanto todos nas ruas desfrutam desse serviço de fã gratuito, enquanto um Alto envergonhado a empurra para longe, explicando por que eles só deveriam fazer essas coisas a portas fechadas, sua idiota não entende e o beija novamente, drenando sua mana, desta vez como uma total maníaca. Nesse momento, sua sessão de amor é arruinada quando o ajudante de Rex aparece implorando por ajuda, quase como se estivessem organizando uma festa de pena para perdedores necessitados. Por outro lado, um Rex totalmente dopado chuta o sorriso arrogante de Chris para fora de seu rosto feio e a compara a um rato de esgoto. Essa vaca luta para lidar com a situação de virada e tenta churrasquear ele. Apenas em vão, sua nova aparência à prova de fogo sobrevive a isso também e o torna ainda mais feio. Como se isso ainda fosse possível, esse ex-rei do Riz, transformado em desastre, então finaliza Chris com um soco estilo Rocky e depois com uma série de chutes que violam totalmente sua beleza e a fazem chorar. No entanto, essas lágrimas não conseguem ativar seu lado bom interior e ele fica ainda mais louco enquanto Alto arrasta seu traseiro fraco para sua toca e fica bravo em nome de Chris. Ver Rex vendo os braços nojentos de Alto dá a ele mais um aumento de poder e ele invoca um dragão Rock para lhe dar uma lição. Assim que o casal poderoso se prepara para acabar com ele também. Seu próximo confronto é interrompido pela presidente do conselho estudantil, Alina, que usa sua espada chamativa e suspeita para massacrar seu dragão em um único ataque rápido. Ataque. Esse Gojo Satoru de gênero trocado diz a uma Chris completamente espancada o quão envergonhada ela deveria estar por perder para um fraco tão insignificante. Alto canaliza seu advogado de direitos humanos interior para se opor a esse bullying borderline. Mas antes que possam dar frutos, Rex se levanta novamente apenas para cair de cara no chão feio. Chris imediatamente corre para o lado dele, enquanto Vermel sente que há algo suspeito em toda a situação. O knockoff de Gojo percebe isso também, mas quando ela pergunta a Vermel o que ela pensa, a Rainha Demônio finge ignorância. No dia seguinte, enquanto o conselho estudantil discute a questão em andamento, Chris sai deles e Hyuga explica que é porque ela é uma idiota sadista que odeia quando outras pessoas mexem com seus brinquedos, como Rex. Enquanto isso, enquanto Lilia e Alto celebram seu convite para sentar nos exames da Praça de Bronze, Vermel se desculpa, para surpresa de Alto. Lilia, por outro lado, usa essa oportunidade única na vida para finalmente fazer esse rei do Riz abater em seus pêssegos. Ao mesmo tempo, Vermel se depara com um professor trapaceiro, que ela acredita estar por trás de toda a situação. Como ele não sabe que ela sabe, ele tenta agir todo tímido ao redor dela na esperança de colocá-la sob seu feitiço de Riz, apenas para ela chamá-lo de volta em sua mentira uma vez. Esse idiota ainda age como se não soubesse. Então ela tenta se afastar com um mero aviso, dizendo-lhe para não mexer com a espécie errada. Ele se pergunta se ela vai denunciá-lo agora que seu pequeno segredo está exposto. Mas Vermel diz que não se importa com o que ele faz com aqueles demônios de baixo nível com quem ele está mexendo, desde que ele mantenha suas mãos imundas longe de seu precioso Alto. É então que Obsidian finalmente percebe do que se tratava o fetiche de amor entre humanos e demônios de Alto, e percebe que Vermel é a verdadeira coisa, a verdadeira demônio. Nesse momento, enquanto ela se afasta, ele se aproxima dela e a injeta com a mesma droga suspeita de antes, e ela cai de joelhos, perdendo os sentidos devido aos efeitos colaterais. Ao mesmo tempo, enquanto Lilia tenta usar seus mini melões para fazer Alto dormir com ela, a tatuagem dele começa a latejar e ele se preocupa que algo possa estar errado com Vermelho. Apesar das tentativas falhas de Lilia de impedi-lo, ele rapidamente sai correndo para alcançá-la. Enquanto os outros membros do conselho estudantil também sentem algo familiar, algo estranho no ar e ficam em guarda. Helena corre até a fonte da energia escura e encontra a boneca de papel de antes, que ela corta ao meio com sua espada prática e age como se tivesse conquistado algo, apenas para a boneca usar uma carta de regeneração nela. Logo, a boneca de papel começa a se replicar e se transforma em uma entidade gigante sem rosto que jura não deixar a Lina passar por sua barreira. Por outro lado, Vermel entra em seu modo feio e superpoderoso e causa estragos em tudo que existe. Enquanto ela começa a perder sua sanidade restante, Obsidian coloca uma coleira em seu pescoço na esperança de um roleplay de SM mais tarde, apenas para Alto chegar e atrapalhá-lo. Assim que ele encara o verdadeiro rosto de Vermelho,
Ele percebe que foi enganado e se vira para o rei do romance, Obsidian, perguntando o que ele está fazendo com ela ali. No entanto, ver a coleira nas mãos retorcidas do cientista louco o faz perceber que ele é o responsável por isso. E Alto passa pela segunda pior traição de sua vida, sendo a primeira o rosto de vermelho sem maquiagem. O idiota explica como ele usou seus alunos como cobaias para testar sua mais nova vacina, que funciona até em demônios e libera todo o potencial de seus poderes a ponto de raramente conseguirem controlá-lo. O idiota do Alto ainda se recusa a admitir. Então o cientista louco lhe dá a dura verdade de que ele foi o mentor por trás de todo este calvário desde o início. Esta revelação o traumatiza tanto que o pobre Alto libera seu Super Saiyajin interior, o que ativa sua tatuagem amaldiçoada, de tal forma que Vermelho também recebe um aumento de poder e se liberta das correntes, drogada pela droga zumbi. Ela avança contra Obsidian para lhe dar uma dose do próprio veneno, apenas para Alto fazer o papel de seu escudo e se transformar em um donante enquanto sangra profusamente na frente dela. Na frente de sua namorada que o enganou, Vermelho se vê presa em um abismo profundo e escuro, onde de repente uma porta de luz se abre e a existência feia de Alto aparece diante dela, arrastando-a para fora dali. Ao perceber o que fez a Alto, Vermelho ativa seu Mangekyou Sharingan e até ganha uma nova tintura de cabelo, evoluindo para uma zumbi ainda mais cruel. Enquanto ela avança novamente contra o Senhor, medroso, Alto segura na frente, usa seu toque no jutsu para trazê-la de volta aos seus sentidos. Assim que a cor normal de seus olhos começa a retornar, ele pede a ela para apagar seu histórico de navegador e morre em seus braços. Lilia, a rainha da inutilidade, chora com a cena, mas se sente mais preocupada em ver os enormes canhões de enredo de Vermelho em tempo real, o que só piora quando ela jura que não deixará seu querido brinquedo morrer e o beija, regenerando sua ferida de Donut com sua mana dourada e o poder clichê do amor e da luz. Até Obsidian tem um colapso mental com essa bagunça, o que o força a tirar mais um frasco de seus esteroides caseiros que ele injeta em seu pescoço, transformando-o em uma versão alienígena musculosa do incrível Hulk. Obsidian tagarela sobre como ele criou esta obra-prima usando demônios de baixo nível que ele usará para despedaçar Vermelho e companhia enquanto transforma seu braço musculoso em um amplificador de poder. A Dama Demônio Martelo canaliza seu Saitama interior e o nocauteia com um soco, removendo metade dele da existência. É quando ele percebe o quão ferrado ele está e tenta escapar pelo céu, apenas para se transformar em um show de fogos de artifício de 4 de julho, graças a Chris e seu arco de redenção. Enquanto ele mal cai do céu, Vermelho aparece para usá-lo como seu saco de pancadas novamente e o joga de volta ao chão. Com ele fora de combate, Alto acorda e a vadia inútil é a primeira a pular nele com suas lágrimas de crocodilo, logo depois de não ter feito absolutamente nada para salvá-lo. Embora ele não afaste, sendo o rei do charme, ele percebe que Vermelho se sente chateada com isso. Por outro lado, a marionete de papel se dissipa no ar bem na frente de Helena e promete encontrá-la novamente algum dia. Algum tempo depois, Alto consegue encontrar Vermelho sozinha e pergunta como ela o trouxe de volta à vida, apenas para descobrir que ela realizou uma complicada cirurgia cardíaca impulsionada por Plot Armor, graças à qual suas vidas agora estão interligadas. Isso significa que se um deles morrer, o outro também morre. Ao saber disso, Alto faz uma birra, lembrando Vermelho como ela deveria viver por anos e anos sendo uma demônio e ele deveria morrer como o humano fraco que é, mas tudo o que ela faz é sorrir para ele e pedir desculpas. Após este calvário, Obsidian é enviado para a prisão rural enquanto Alto aprofunda seu relacionamento com Vermelho, apenas para ela tratá-lo como seu amigo de cama em vez de namorado, com seu tratamento de silêncio. Quando ele não aguenta mais, ele pergunta a Vermelho por que ela está agindo tão fria, e ela explica que é porque ela o traiu com seu catfishing, e só ficará com ele até que sua mana torne o novo coração dele funcional sem a assistência dela. Quando o Alto parece não convencido, ela usa sua carta de Você Merece Coisa Melhor, apenas para este Sigma beijá-la e declarar que não a deixará, apesar de suas verdadeiras e feias cores, e foge. Isso lembra Vermelho de seu discurso anterior, e ela percebe que ele está apaixonado por ela. No dia seguinte, a sala de aula de Alto se torna um local de luto, enquanto as garotas choram pela perda de seu querido deus do charme. Obsidian e os garotos sentem falta da visão dos seios fartos de Vermelho. Como ela não foi à escola nos últimos dias, Alto se pergunta se comprar sobremesas a animaria. Enquanto a rainha demônio está à beira-mar em sua roupa não segura para o trabalho, Lily aparece para arruinar sua sessão de autopiedade e a repreende por ser uma demônio e uma mentirosa, mas ainda mais por ser uma total covarde. Ao iniciar sua sessão de encorajamento, ela diz a Vermelho que não importa se ela é uma demônio ou uma pessoa comum,
mas sim o que ela está fazendo com Alto a portas fechadas. Isso lembra Vermeil da noite anterior e ela cora, fazendo Lilia se exaltar sobre como não importa se ela é uma sugadora de sangue ou uma súcubo, contanto que Alto se importe com ela, já que ele estará lá para intervir da próxima vez. Vermeil percebe o quão surpreendentemente verdadeiro isso é, apesar de vir de uma golpista como Lilia. Ela agradece a Lilia, que a golpeia com um golpe de karatê em troca. Enquanto isso, Alto volta para casa com um saco de doces para encantar Vermeil, apenas para descobrir que está sozinho em casa. No entanto, antes que ele perca toda a esperança, Vermelho aparece diante dele em sua roupa sexy e o cumprimenta tintidamente, quase como se eles não tivessem transado um com o outro 10 vezes até agora. Após este painel de fanservice, Vermeil começa seu discurso sincero sobre como ela ainda quer estar ao lado de Alto, apesar de ter perfurado o coração dele há poucos dias, simplesmente porque estava sob influência. Alto diz a ela que fica feliz em ouvir isso e que tentará ser a melhor versão de si mesmo para ela e fará o que puder para fazê-la feliz, aceitando a oferta dele instantaneamente como uma verdadeira rainha da cultura. Ela pede um beijo e antes mesmo que ele diga sim, ela o beija, enquanto todas as sobremesas em que ele gastou seu dinheiro suado se transformam em desperdício. O Alto, sem um tostão, percebe que nunca poderá se recuperar dessa perda, então ele encontra outra maneira para ela pagá-lo. No dia seguinte, ele a faz usar o uniforme escolar deles para realizar sua fantasia de roleplay, apenas para descobrir que mesmo o maior tamanho ainda é muito pequeno para caber seus enormes melões. Ele se parabeniza por orquestrar esta visão celestial e oferece a mão para levá-la à escola após sua longa ausência não anunciada. Enquanto isso, em um santuário sombrio em algum lugar, a versão humana de um guarda-roupa com defeito. Fala mal de Obsidian pelas costas como uma verdadeira rainha da fofoca, enquanto seu atraente ajudante tenta elogiá-lo por sua pesquisa um tanto suportável. Nesse exato momento, um careca idiota os ataca por trás, apenas para ser arremessado contra um pilar pelo unicórnio mecha dos baixinhos, enquanto o monge se transforma em carne moída. Iolit, o baixinho, e sua gata Hélio se despedem dele enquanto partem para a segunda etapa de sua missão de dominação mundial. Por outro lado, os garotos da escola de Alto o tornam seu mais novo deus depois que ele abençoa seus olhos amaldiçoados com a visão de vermelho em seu uniforme escolar, em cima de seus fartos e suculentos atributos. Enquanto os outros se ocupam elogiando o bom Deus por este paraíso na Terra, um nerd lembra Alto que os exames de bronze estão chegando em breve, após o que ele diz a Vermeil que eles precisam trabalhar mais duro do que nunca. Ela entende mal em qual aspecto eles precisam trabalhar duro e arrasta Alto para uma biblioteca para outra sessão de treino R18. Quando ele diz a ela que se referia a livros, ela desabotou a camisa e o suborna com seus caros melões, após o que ele obviamente cede. Quando o casal poderoso retorna à sua aula, a paz deles é interrompida com outra reviravolta na trama, quando o grupo Kardashian da escola aparece do nada e prende Alto Vermelho. Mais tarde, a presidente pede desculpas a Alto por deixar seu traseiro covarde ser pego durante seu confronto contra Obsidian e revela que o autoproclamado cientista louco escapou da prisão na noite passada, graças ao qual eles não podem continuar o interrogatório. Ela também tagarela sobre a boneca de papel grande e gorda contra a qual ela lutou e foi derrotada novamente. E pergunta a Alto se ele pode compartilhar todas as informações que puder sobre Obsidian e seu shake de proteína SUS. É quando ele suspira de alívio e percebe que estava cagando nas calças sem motivo algum, apenas para a vadia sádica virar o jogo instantaneamente e cercar Alto e Vermelho com lâminas, perguntando se há algo que um dos dois está escondendo deles. Frustrada, Vermelho esmaga uma das lâminas fracas de Hyuga e exibe sua força muscular, apenas para o Giga Chad explicar como ele decapitará seu querido mestre antes mesmo que ela alcance a próxima lâmina. Com nada além de armadura de enredo restante em seu arsenal, Alto entrega Vermelho para salvar sua pele e admite que ela é um demônio. Estranhamente, isso apenas excita a presidente psicótica, que finalmente se acalma em admiração. Alto, por outro lado, tagarela sobre como Vermelho não é um demônio mau e que se eles quiserem punir alguém deveria ser ele, já que sua escola não significa mais nada para ele, contanto que ele possa bater palmas em seus hotcakes. No entanto, Alina diz a ele para não se confundir, pois ela não tem planos de expulsar nenhum dos dois ou de revelar o segredo deles. Hyuga também entra na onda e explica que, como o culpado era um membro do corpo docente, eles não podem confiar neles e revelar a identidade do demônio a eles de qualquer maneira. Embora Vermelho não confie nem um pouco nesta Branca de Neve maluca, ela permanece em silêncio apenas para ter o choque de sua vida quando a presidente pede a Alto para se juntar ao conselho estudantil. Alto sabe que esses figurões não iriam querer um perdedor de classe mundial como ele se juntando a eles sem motivo e deduz que é para que possam ficar de olho em seus movimentos, apenas para a imitadora arrogante de Gojo lhe dar uma desculpa esfarrapada sobre como ela quer que ele use seu familiar superpoderoso para o bem maior, especialmente depois que ela transformou a garota de ouro deles, Chris, em um palhaço de forma tão artística.
Quando ele conta isso ao seu clube de simps mais tarde, Lilia não consegue acreditar no que vê, enquanto Cheryl afirma que eles devem estar tentando salvar a reputação depois que Alto chutou a bunda de Chris. Marx, por outro lado, pratica balé com um garoto perdedor para celebrar este feito histórico. Vendo isso, Lilia percebe que está agindo como uma vadia ciumenta e o parabeniza, afirmando que vai arrebatar este trono de caridade dele durante os próximos exames de bronze em breve. Mais tarde, enquanto Alto volta para casa com sua gata, ela lhe diz que não importa que sua verdadeira identidade tenha sido revelada, mas ela suspeita que a presidente do conselho não deve ser uma humana normal, pois ela não passa em seu teste de vibração. Ele afirma que é porque ela é uma feiticeira Jujutsu e diz a ela para descansar seu cérebro de Sherlock por enquanto. Mudando o assunto para seu discurso de autopiedade, ele reclama sobre o quão fraco ele é, já que não conseguiu protegê-la ultimamente e deseja poder aumentar seu Reese de Giga Chad. De alguma forma, ouvir isso excita a demônio pervertida, e ela imediatamente despede Alto, explicando que eles precisam de mais daquelas sessões de treino não seguras para o trabalho se ele quiser ficar mais forte. Enquanto isso, Helena vai a uma igreja e celebra ter finalmente encontrado a maior calamidade da história, Vermelho, a demônio, testando suas habilidades de corte em uma estátua. No dia seguinte, enquanto Alto e Vermelho se dirigem ao escritório do conselho estudantil, ele tagarela sobre suas afirmações diárias de Delulu, sobre como ele se tornará o mago mais forte da história um dia, apenas para ter um congelamento cerebral ao entrar acidentalmente em uma festa de garotas gostosas. Acontece que as MILFs do conselho estudantil usam o escritório como seu clube de strip em tempo parcial, para o qual Alto ainda não tem uma associação. Enquanto Jessica mais tarde o repreende por ser um homem de cultura, as outras duas facilmente deixam passar, culpando-se por terem montado o show em primeiro lugar. Alina muda de assunto enquanto Jessica ainda se irrita em vão e apresenta ao conselho um prato contendo a boneca de papel de antes. Chris a examina e percebe que não consegue decifrar o código com suas habilidades mágicas de ensino fundamental. E Helena admite que também não consegue, simplesmente porque o código por trás deste pedaço literal de papel foi lançado por um quadrado de platina. Enquanto isso, os dois palhaços de antes vão para uma base secreta onde encontram uma boneca de santuário chique chamada Kohakumiya, a conjuradora da magia da boneca de papel, que repreende o idiota com o cosplay mais feio da história Spear sobre como ele não deveria estar desperdiçando suas bonecas para economizar crédito de telefone. No entanto, esse cara faz ouvidos moucos à tagarelice dela e se volta para a imitação de Viljex, por quem ele é um grande fã. Kohakumiya questiona internamente seus fetiches estranhos, mas os ignora e pergunta se ele conseguiu recrutar o careca do santuário para a Liga da Justiça Ed deles. Yolite afirma que ele acabou de desviver o careca para que ele saísse do caminho, assustando a princesa do santuário, e diz a Hélio que seu próximo alvo é Alto e sua gostosa namorada demônio. Por outro lado, depois de vislumbrar uma pequena Vermelho chorando, Alto se encontra no universo da Matrix, diante de uma gata brilhante. Assim que ele se pergunta como está vivendo o sonho de todo nerd, de repente a senhora lhe apresenta a grande questão da pílula vermelha ou azul, perguntando se ele escolheria sacrificar Vermelho para o bem maior do mundo ou salvá-la e deixar o mundo ser arruinado. Ele acorda temendo que possa perder o papel de rei que bate palmas em demônios para algum herói shounen clichê e recorre aos seus livros para se consolar. É quando Vermelho aparece como um pacote completo de fanservice e o arrasta de volta para seu paraíso de enredo quente, explicando como ele precisa bater palmas em suas nádegas se quiser passar na parte prática do exame de bronze, em vez de memorizar seus livros chatos. E Alto finalmente percebe que nunca poderá sacrificar esta bênção noturna por qualquer quantidade de paz mundial. No dia seguinte, quando o exame de bronze começa, Alto leva o ex de Vermelho para o centro de exames para uma próxima reviravolta na trama, e depois se junta à sua gangue para sua caminhada confiante até o centro de exames. No caminho, ele se pergunta se os outros alunos estão olhando para ele porque nunca viram um perdedor maior, apenas para Cheryl explicar que são seus uniformes elegantes que estão chamando a atenção, e que a escola deles tem uma taxa de aprovação de mais de 50% em comparação com os míseros 10% que os outros perdedores mal conseguem. Mais tarde, ao chegarem ao centro de exames, Alto fica chocado ao encontrar uma bola gigante no meio da sala com uma chama queimando dentro dela. Assim que ele se pergunta o que é aquilo, um sujeito elegante em um terno barato do Walmart aparece, a quem Cheryl reconhece como Coronel Faringe, e Alto fica feliz em encontrar alguém cujas sobrancelhas sozinhas são mais feias e evidentes do que toda a sua existência. Este cara das sobrancelhas explica que a primeira rodada do exame exige que eles derramem sua magia na bola de cristal, o que, embora pareça fácil para os outros, não agrada ao sexto sentido de Alto. O primeiro cara que parece nunca ter ouvido a palavra magia antes falha miseravelmente, após o que um atleta arrogante aparece com seu grande urso durão, apenas para ambos falharem na rodada tão mal quanto. O monge Saitama traz Itachi como sua invocação em seguida, mas sua armadura de enredo falha em funcionar neste universo.
Quando finalmente chega a vez de Lilia, ela caminha arrogantemente até o palco e invoca sua fada de papel, falando consigo mesma sobre o quão genial ela é por ter um PhD em bolas. Acontece que é preciso acionar a chama dentro do cristal e não a bola em si, o que funciona quando ela tenta, tornando-a a primeira pessoa a ter sucesso nesta rodada. Depois dela, aparece um aspirante a Hustler de outra escola, cujo barbeiro deveria ter sido desempregado há muito tempo, e ele tem sucesso com um estrondo, tagarelando sobre o quão melhor ele é do que Lilia e companhia. Finalmente, Cheryl passa da rodada com louvor, enquanto o traseiro preguiçoso de Marx mal consegue passar da linha de reprovação. Embora impressionante, o cara machão com as sobrancelhas mais estranhas não está nem um pouco impressionado e quer que um circo maior se desenrole diante dele para satisfazer seu desejo. Alto se aproxima em seguida com sua gata, fazendo todos os outros se perguntarem como ele conseguiu bater palmas em uma milf daquelas. Alto, por outro lado, está mais focado na bola à sua frente e, sendo o nerd de classe mundial que é, percebe que há um truque nisso. Acontece que o cristal tem 4 lados, cada um dos quais permite que uma certa quantidade de mana passe para o centro, sendo a parte de trás a mais forte e o lado o ponto mais fraco. Embora Alto decida usar o ponto mais forte para exibir seu poder, Vermelho lembra que ele é o protagonista abençoado com armadura de enredo e deveria estar preparando um funeral melhor para o ego de todos os outros. Com isso, ele se aproxima do ponto mais fraco da bola e infunde sua mana, que imediatamente queima em branco brilhante, ao contrário de todas as anteriores. Enquanto o examinador percebe que está na companhia de um alfa de verdade, Alto percebe que suas 18 sessões de fornecimento de mana com Vermelho trouxeram bons resultados. Nesse momento, Vermelho sussurra algo para excitar esse maluco pervertido, e como resultado, esse maníaco superpoderoso acaba estilhaçando a bola de cristal. Isso faz cagar nas calças imediatamente, pois ele percebe que sua conta bancária zerada não pode lidar com isso. No entanto, o cara das sobrancelhas estranhas diz a ele que ele passou no exame com louvor e que pagaria por esta bola com seu RIS, que aumenta a audiência. Mais tarde, depois, enquanto a equipe faz um piquenique sob um botão de play suspeito do YouTube, Lilia pergunta a Marx sobre sua arma ultra secreta que ele deveria usar para gabaritar esses exames, e ele tira um lápis extremamente medíocre, afirmando que ele encantou o seu caminho nos exames de admissão com ele. Depois que todos reviram os olhos para ele, Lilia pergunta a Cheryl se é possível tirar nota máxima nesses exames. Apenas para descobrir que há apenas um mago na história que conseguiu tirar nota máxima em todos os exames quadrados, e é um quadrado de platina agora. Isso assusta Alto até a morte, mas Vermelho acalma seu coração covarde e diz a ele que ele vai gabaritar os exames escritos como fez o prático, simplesmente porque ele tem o RIS para isso. Lilia se junta à sua sessão de simping e diz a ele para não amarelar com eles. Depois que o grupo compartilha seu aperto de mão de perdedores, Vermelho se esconde com Alto para dar continuidade ao plano deles, caso um vilão decida aparecer e explodir o salão de exames. Embora ele tente se fazer de difícil, ela simplesmente o manda calar a boca e o beija, ao que ele eventualmente cede. Mais tarde, enquanto ele mal chega ao centro de exames a tempo, o esquisitão de cabelo estranho de antes passa por ele e Alto lhe deseja boa sorte em sua mente. Ele, por outro lado, deseja a ruína para Alto e companhia, apenas para Iolite aparecer diante dele e lhe dar o período de sua vida. Essencialmente agindo como o deus do karma justo, ele depois rouba seu cartão de admissão e foge. Por outro lado, Helena e Jessica fazem uma excursão de fanservice no chuveiro e conversam sobre o romance questionável, mas emocionante, entre demônio e humano que está se desenrolando entre Vermelho e Alto. De volta ao centro de exames, o garoto perdedor corre para o salão de exames depois de dizer à gata demônio para ir e desperdiçar o tempo de outra pessoa e finalmente encontra seu assento. Nesse instante, Iolite se aproxima para sentar ao lado dele, fazendo Alto se perguntar de onde no mundo ele garimpa suas roupas feias para se tornar uma abominação da moda. Enquanto isso, Vermelho está tomando sol no local do piquenique, quando um par de homens de preto passa, conversando sobre como os exames práticos e teóricos são difíceis. Desta vez, no entanto, essa garota orgulhosa acredita que seu namorado ficará bem depois de lembrar o quanto ele é um rato de biblioteca. Por outro lado, enquanto Alto se obceca demais com o exame, Iolite tira seu cochilo da beleza, fazendo-o se perguntar se ele sofreu danos cerebrais quando criança. Enquanto ele se concentra novamente em sua prova pelos próximos minutos, Iolite finalmente acorda, fazendo Alto sentir pena dele por não ter tempo suficiente para resolver o exame. No entanto, essa falha de guarda-roupa imediatamente o prova errado ao resolver toda a prova em minutos. Depois de terminar seu próprio exame, ele desvia sua atenção para Alto e o intimida por ser um nerd e explicar todas as suas respostas sem ser perguntado.
Nesse instante, um guarda entra correndo no salão de exames e informa o fiscal sobre o cara do corte de cabelo esquisito morto, e Iolit diz a Alto que nenhum deles terminará o exame hoje. Então o chão se abre e o Transformer da Idade da Pedra de Iolit aparece, fazendo o Alto questionar quem ele é. O vilão explica que ele é o vilão, caso ele não tenha notado, e revela que sabe sobre a verdadeira identidade de Vermelho. No entanto, antes que Alto possa mostrar uma reação, o fiscal do exame começa a tagarelar sobre como ele é legal e poderoso, apenas para ser lembrado de que é apenas um personagem secundário inútil. Assim que Iolit decide fazer uma boneca Barbie de seu corpo semi-morto, Faringe chuta seu Transformer até virar pó e salva a donzela em apuros. Logo depois, Vermelho Alta invade pela janela com o terceiro canhão de enredo, que ela dispara em sua direção, apenas para Iolit aguentar o golpe facilmente com um sorriso psicótico no rosto. O cara das sobrancelhas, então, o apresenta como o mais jovem quadrado de platina da história, e o Silciume de Alto atinge seu potencial máximo. Ele também percebe que é esse cara que nunca errou uma questão em nenhum de seus exames, e Faringe se pergunta por que um cara de seu status está se metendo com crianças. Iolit cora ao ouvir tantos elogios e invoca uma planta estranha de um botão, que se transforma em um cajado de aloe vera que dá ao seu Transformer 2 longas portas de canhão. Enquanto isso, o clube de simples do Alto tenta invadir o salão de exames usando suas vozes altas e desafinadas e o poder clichê da amizade. Quando o diálogo não funciona, Lilia rompe a guarda e Marx e Cheryl a seguem, apenas para voltarem a se beijar novamente, percebendo que alguma magia de alto nível transformou o salão de exames em um jogo de Pac-Man. Enquanto isso, Helios os lamenta de longe como o conjurador dessa magia. Dentro do salão de exames, Vermelho, Faringe e Alto atacam o pobre tanque de brinquedo de Iolit, apenas para serem devorados em no máximo 1 minuto, enquanto ele continua sua sinfonia de surras. Os outros caem um após o outro, até que Vermelho acaba nas garras de seus lacaios da Idade da Pedra e Alto fica sem nada à sua disposição, exceto seu privilégio de protagonista, ao invocar os Lordes da armadura de enredo com uma cópia barata do modo Super Saiyajin. Seus cristais conseguem destruir o Transformer e libertar Vermelho, enquanto sua boca grande continua a tagarelar sobre como ele não deixará o design de personagem inferior de Iolit roubar seu brilho. Assim que Iolit ri de sua arrogância como um psicopata, Alto invoca o poder do grito e o ataca, apenas para se transformar em um alvo humano em segundos. Vermelho se preocupa com sua segurança, mas não faz nada para ajudá-lo, enquanto a obsessão de Alto pela garota o faz perguntar a Iolit o que ele fará com ela. Como todo vilão clichê, ele explica que usará o poder dela para destruir o mundo, o que impulsiona Alto com o poder do amor. Enquanto ele esmaga o dardo chique de Iolit com as próprias mãos, o Bad Boy percebe que precisa melhorar a qualidade de seu aço e tira Alto de combate com um golpe de WE. Isso finalmente aciona o demônio interior de Vermelho, e ela corre em direção a Iolit com suas garras à mostra, apenas para se transformar em propriedade privada dos fanboys. Enquanto suas correntes a colocam em prisão domiciliar, ela desmaia de vez, fazendo o Bad Boy acreditar que completou sua missão. Entanto, Alto se intromete mais uma vez com sua aura de ultra-perdedor e lhe diz que ele é o único que um dia, baterá palmas para seus pêssegos, não aos alguns esquisitão como ele. Iolit manda ele parar de incomodá-lo e tenta acabar com ele com seu ataque de raio laser, apenas para o livro de invocação na bolsa de Alto servir como o maior idiota da história e salvá-lo. O livro então se abre para dar as boas-vindas a mais uma deusa gostosa na história, que se apresenta como o início de toda a magia. O Bad Boy se pergunta por que ela está saindo do livro sem ser convidada de repente, e ela explica que é porque selou uma parte de si mesma neste livro quando selou a Dama Demônio dentro dele. Ao ouvir isso, o temperamento explosivo de Alto atinge o ponto de ebulição, e ele a chama de vadia feia, apenas para mais tarde descobrir que Vermelho pediu para ser selada, sendo a idiota autossabotadora que é. Ela explica que a razão por trás disso é seu Tept, e pergunta a Alto se ele aceitará quando souber de sua história como a rainha da carnificina. Enquanto essa estranha santa continua sua concha de merda da Ilha da Tentação, Iolit fica no canto como um terceiro elemento certificado, e decide que já teve o suficiente. Assim que ele decide finalmente cozinhar esses perdedores, a santa teletransporta Alto e Vermelho para longe. Momentos depois, Alto se encontra no meio do céu, quase como se estivesse prestes a ensinar o mundo sobre a dor, e percebe que está dentro das memórias de Vermelho agora em uma missão de invasão de privacidade. A santa lhe diz que se ele falhar em salvá-la de seu trauma, sua mente ficará presa ali para sempre, e Alto percebe que está ferrado.
A trágica história de fundo da garota demônio começa com uma infância saudável e pacífica que teve início em um orfanato sob os cuidados de uma freira boa demais para este mundo e sua família adotiva. Enquanto sua irmã mais velha, Miele, cozinhava suas refeições de pobreza com quaisquer itens quase vencidos que encontrava, Vermelho os engolia como um mendigo faminto e depois elogiava suas habilidades culinárias de nível primário. Enquanto Alto observa essa história triste de longe, a gostosa santa lhe diz que este foi o melhor período da vida de Vermelho, apesar de ela ser muito pobre. À medida que a história progredia, Vermelho descobriu que era um demônio graças aos seus chifres e se perguntou se isso significava que ela era má. A freira lhe disse que era apenas algo que os outros diziam a si mesmos para se sentirem bem com sua existência lamentável. Enquanto ela escondia seus chifres com um penteado moderno, acontece que naqueles dias os demônios eram vistos como entidades malignas satânicas que todos temiam, mas não a mãe adotiva de Vermelho. Eventualmente, o penteado moderno de Vermelho não conseguia mais esconder seus chifres, e ela se tornou alvo de bullying por alguns idiotas que eram contra a ideia de democracia. Ver isso também enfurece o pobre Alto, mas a santa lhe diz para segurar a onda, pois a reviravolta da história ainda está por vir. Enquanto Vermelho mal sobrevivia ao ataque quase agressivo, Miele correu para resgatá-la, apenas para se assustar ao descobrir seus chifres. Com medo de que ela também a odiasse, a pobre garota se desculpou repetidamente por esconder seu segredo, mas Miele não se moveu. No entanto, justamente quando Alto pensa que ela entrará em sua era de vilã, ela abraça Vermelho e lhe diz que a protegerá, não importa o que. Ainda assim, os outros idiotas desta cidade não eram tão humanos quanto ela, e assim que a notícia se espalhou, eles transformaram a igreja em seu shop-show, jogando pedras no lugar sagrado e exigindo que o demônio fosse queimado até a morte. Enquanto a freira continuava protegendo a pequena Vermelho o melhor que podia, os moradores da cidade ficavam cada vez mais agressivos e até culparam a pobre garota pelas mortes de seus idosos de 90 anos. O gentil freira até tentou dizer a eles que eles eram os verdadeiros demônios ali, mas eles se recusaram a ouvi-la e ameaçaram invadir a igreja. Enquanto isso, as crianças que estavam ouvindo essa besteira decidiram tomar as rédeas da situação. Miele, sendo a mais velha, disse a Vermelho para correr o mais rápido e para o mais longe possível para que nunca a alcançassem, e prometeu que cuidaria de todos os outros até que se encontrassem novamente. Depois de uma despedida emocionante e cheia de lágrimas, Vermelho fugiu, mas estava apenas na metade da cidade, quando ouviu um grupo de perdedores tramando torturar aqueles na igreja para descobrir o paradeiro de Vermelho, embora também falassem sobre as coisas hediondas que fariam com ela assim que a encontrassem. Vermelho temia mais o que fariam com sua família e decidiu voltar e se entregar. No entanto, esse arco de heroína sacrificial não deu certo, porque o que a esperava de volta em casa eram os corpos de sua família pendurados nas árvores. Enquanto ela passava pelo maior trauma de sua vida e começava a chorar, aqueles humanos feios e nojentos pegaram seus forcados e foram para cima dela, cantando que a desviveriam. Ao ouvir isso, o demônio interior de Vermelho foi libertado, e ao perder todo o controle, esses demônios finalmente receberam seu merecido tratamento de inferno na Terra e foram carbonizados até virarem cinzas. No entanto, quando voltou a si, Vermelho descobriu que havia incendiado e aniquilado o país inteiro, algo pelo qual sentiu profunda tristeza ao implorar perdão aos restos mortais. A santa disse a Alto que este foi o ponto de virada na vida de Vermelho e deu início ao seu arco de vilã, até que, 200 anos depois, ela continuou a ser conhecida como a Rainha da Carnificina, o que faz a santa se perguntar se ele ainda a aceitaria depois de saber disso. Alto, por outro lado, como um firme crente no karma e o presidente do clube de fãs da Vermelho, flutua até a terra e a abraça, dizendo que ela fez àqueles idiotas o que eles absolutamente mereciam. De repente, a bebê Vermelho se transforma em sua versão deslumbrante atual e chora ao dizer a Alto que não pode, nunca poderá se arrepender de seus pecados e nunca poderá ser amada por ninguém. Ele lhe diz que não é verdade e que tanto ele quanto sua família adotiva a amavam e ainda amam, e que mesmo que o mundo inteiro se voltasse contra ela, ela o encontraria ao seu lado. Em seguida, os dois se beijam pela 100ª vez, o que os teletransporta de volta ao presente, e Alto finalmente confessa seu amor por ela. Ao ouvir sua confissão, Vermelho beijou de volta e o clichê poder do amor a libertou das correntes superpoderosas que Olite havia colocado em seu pescoço. Vendo isso, ele suspira e percebe que a armadura de enredo deles não é páreo para sua certificação Platinum Square e combina seu Transformer da Idade da Pedra com seu Cavaleiro de Dardo de Aço para criar um centauro aprimorado de nível chefe. No entanto, mesmo com isso, ele sabe que está praticamente ferrado e recorre ao seu Toque no Jutsu para obter ajuda. Ele manipula Vermelho para fazê-la se sentir mal por toda a destruição que causou no passado, apenas para Alto intervir com seu discurso sobre como ninguém vê a verdadeira Vermelho, aquela que adora comer doces nele, e jura que não o deixará tocar nela novamente.
Hippolyte ri de seu pequeno discurso e carrega seu chifre de unicórnio com um Rasengan radioativo, enquanto o casal irritante ativa seus modos Super Saiyajin para contra-atacar. Enquanto a enorme bola de energia é lançada sobre eles, eles iniciam uma estranha sessão de balé, após a qual Alto lança um círculo mágico para liberar seus cristais com o poder do grito e uma pitada de armadura de enredo. Esses cristais perfuram o ataque mais forte de Hippolyte e transformam seu unicórnio em pó. Ver isso irrita o mestre vilão e ele finalmente fica sério, ativando seu próprio modo Super Saiyajin para contra-atacá-los. No entanto, nesse exato momento, Helios aparece e lhe diz que seu toque de recolher acabou. Enquanto ele volta para casa emburrado como uma criancinha, sabendo muito bem que teria morrido se sua mamãe guardiã não tivesse aparecido, Alto pergunta o que ele quer. Cansado de suas perguntas, ele lhe diz para usar seu grande cérebro e vai embora. Em seguida, a Santa se aproxima deles e começa sua sessão de TED Talk sobre como os dois deveriam viver o resto de suas vidas como um casal de velhos casados. Alto faz um discurso clichê de noivo sobre como ele se tornará o mago mais forte da existência, pelo menos no mundo de sua Lulu, e a protegerá de todos e de tudo, o que a leva às lágrimas. Com isso, a Dama Fantasma finalmente parte e os liberta de sua barreira, trazendo-os de volta ao antigo salão de exames. Ela também os poupa de custos de construção ao reparar todos os danos, aliviando o já vazio bolso de Alto. Em seguida, ele leva sua escasa para Vermeil, pouco antes de Lilia e companhia invadirem. A Rosada Burra imediatamente o abraça, seguida por Marcas, deixando o imã de garotas feliz. Alguns dias depois, ele tem seu traseiro massacrado por Jessica durante uma sessão de luta de espadas, após o que Chris o contrata como seu saco de pancadas não remunerado e o espanca até a polpa. No entanto, este perdedor mais tarde os agradece por lembrá-lo do lugar a que pertence e promete que se tornará mais forte para poder proteger a pessoa que ama. Isso faz Jessica perceber que ele e a garota demônio são mais do que apenas amigos de cama, e ela se sente envergonhada. Enquanto Chris ri alto de como ele soou patético, o Rei do Riz volta para casa e começa sua sessão de palmas com a Dama Demônio, começando com um beijo profundo. Em seguida, Vermeil reclama de um latejar no peito, então ele assume o papel de seu médico pessoal e pede para examinar seus melões, apenas para deixá-la envergonhada após um longo exercício. Enquanto os dois estão deitados lado a lado, Vermelho o agradece por aceitá-la como ela é, apenas para ouvi-lo dizer que a ama mais uma vez. Isso lhe rende outra rodada de desenvolvimento de enredo com ela, e os dois a iniciam com mais um beijo. No dia seguinte, Alto começa sua jornada com uma reunião do conselho estudantil, durante a qual Helena explica como esses incidentes recentes colocaram em risco a vida de seus colegas. Ela sugere que eles atuem como a polícia da escola agora e lutem contra os culpados, o que Ryuuga apoia, seguido pelo resto de seus minions. Quando é a vez de Alto, ele faz mais um discurso sobre como fará tudo em seu poder para proteger Vermeil, fazendo os outros se perguntarem por que ele faz tudo girar em torno de si mesmo e de sua namorada gostosa. O dia termina com Lily e companhia recebendo cartas sobre a aprovação no exame de bronze e tentando procurar Alto para que todos possam celebrar. Este gambá sorrateiro, por outro lado, desfruta de mais uma sessão de fazer amor com Vermeil descaradamente nos terrenos da escola. Isso nos leva ao fim das loucas aventuras de Alto como um batedor de demônios. Obrigado por ficar até o fim, você é uma lenda absoluta. Comente que sessão de treino abaixo para nos dizer que você gostou. Curta, inscreva-se e clique na tela para assistir a alguns de nossos outros vídeos emocionantes. Até a próxima, continue incrível, continue Nigeek.